Olá, sejam todos bem-vindos ao programa França em Direto. O estado de espírito da maioria das pessoas tem sido de ansiedade, angústia, tristeza, dor. E talvez seja assim que você também se encontra, em meio a muitos sentimentos, a muitas sensações e perdido, sem saber como chegar ao seu sonho, à vida idealizada, planejada e sonhada. Mas quando Deus ele entra na vida da pessoa, até o que era para dar errado, dá certo. Se você está nos acompanhando agora, não é por acaso. Deus te encontrou, Ele quer, e se você crer, permitir isso, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Levante a sua cabeça, independente da sua religião, nós estamos aqui para te abençoar. Inclusive, quero começar o programa mostrando para você que Deus ele faz a mudança acontecer e Ele não faz acepção de pessoas. Muito pelo contrário, Deus ele inclui a todos. Nós vamos, inclusive, no final do programa, fazer uma oração. Se você puder preparar um copo com água, nós estaremos apresentando a Deus este copo com água e determinando que quando você beber desta água, seja o poder de Deus no seu interior, para arrancar a dor, a doença, o sofrimento, a tristeza, o desânimo, tudo aquilo que tem tentado fazer de você uma pessoa fraca, uma pessoa vencida pela vida, desacreditada, sem perspectiva. Onde a força de Deus ela entra, então o fraco se torna forte, o que está caído se levanta, o que está angustiado, triste, depressivo, ele volta a ter vida, ele volta a ter força. Inclusive, se você está enfrentando problemas gravíssimos na sua vida, hoje é o dia de você receber na sua mão a bênção de Deus. Unção da mão forte. A mão forte é a mão de Deus. Davi, o rei Davi, a Bíblia descreve que onde ele ia, em tudo que ele fazia, nas batalhas enfrentadas, ele tinha vitória, porque a mão de Deus era firme com a mão dele. E há muitas pessoas que estão escravas de um problema, de uma situação, de uma luta que ela não consegue vencer. Ela não consegue superar. Ela tem usado todos os recursos, mas ela não consegue sair da miséria. Ela não consegue ser feliz no amor. Ela não consegue resolver o problema do casamento. Ela não consegue ficar livre das dores, do mal-estar, da doença. Olha, a mão de Deus chegando na sua vida e vai chegar, tudo isso muda. Inclusive vamos estar de plantão todo dia hoje, porque quem está sofrendo, quem está doente, quem está angustiado, pensando em se matar, não pode esperar. Inclusive, se você quiser ligar já agora, você que está na França, pode ter o nosso apoio diretamente por este número, o 07 49 18 12 41. Daqui a pouco eu vou falar mais de como você pode nos procurar, mas veja o que é um milagre. Eu era uma pessoa muito triste, sem vontade de viver, com muito ódio, muito medo. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de desiludir quem estava à minha volta. Eu achava que não era exemplo para ninguém. A essência que eu tinha dentro de mim era que estava neste mundo só para vir a sofrer. Não tinha nada que me fizesse vontade de viver. Era uma pessoa mesmo muito triste. Quem olhava para mim via que eu tinha vários problemas. Eu combatia esse medo que tinha dentro de mim. Eu durante a noite eu não dormia. Eu via vultos, via aquelas imagens que parecia a passar. Eram umas dores de cabeça constante me deitava, acordava com elas, achava-me feia, não me gostava de ver o espelho. Eu sempre que me vestia nem precisava de ir para o espelho, se eu achava-me feia não valia a pena ir para o espelho ver a pessoa que eu era. Tinha um casamento destruído, onde havia muitas agressões físicas e verbais, havia traições, não nos dávamos como pessoas, dávamos super mal, filhos, marido, era uma casa destruída completamente, era um autêntico inferno. Discutia por tudo e por nada. O meu fundo do poço foi ver o casamento destruído,
derivado às dívidas que foi causando. Muitas das vezes, ou para não dizer a maior parte das vezes, não tínhamos de comer, éramos ajudados por familiares, porque eu queria dar leite para os meus filhos e não ter era muito triste. Eu não tinha vontade de viver. Houve um dia que eu acordei para ir para o trabalho e umas vozes constantes no meu ouvido diziam mata-te, mata-te. E eu cheguei no meu trabalho, peguei no X-Ato e cortei os pulsos de uma tal maneira que tive que ir de urgência para o hospital e do hospital fui recaminhada para a psiquiatria. Eu achava que assim era a solução, porque o que eu estava aqui a sofrer não valia a pena estar a viver. Então mais valia pôr termo à minha vida do que à vida das outras pessoas. Entretanto, conheci a Igreja Universal, que foi onde toda a minha história mudou e sou a pessoa que sou hoje. Foi através das reuniões que eram pregadas, que eu ouvia e que me fez ver que realmente havia ali uma solução para todos os meus problemas. O primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal, eu tinha muitas dores de cabeça, como já foi referido. E eu não sabia o que era já dormir já há muito e muito tempo. Então, nessa noite eu dormi que nem um anjinho. Então aí vi que realmente ali algo tinha de bom para mim, tinha outros objetivos para conquistar. Um deles era o meu casamento, que estava todo destruído. E consegui isso. Hoje eu tenho um pedacinho do céu mesmo. Tenho um marido que é uma bênção, que me ajuda em tudo. Eu conquistei agora a minha loja nesta situação da pandemia que estamos a viver. Deus tem-me enviado sempre clientes e que até mesmo de longe chegam à minha loja para poder comprar. Hoje sou uma pessoa transformada. Tenho o Espírito Santo, que foi o que me deu forças para chegar até onde eu cheguei hoje. Ter uma família que tenho abençoada, um casamento muito unido, como se estivéssemos no início de um casamento, filhos muito juntos e muito abençoados. Foi ele que me fez a pessoa que sou hoje, forte, determinada, com vontade de viver, a paz que sinto dentro de mim, a certeza e a confiança que tenho tudo para seguir em frente. A maioria das pessoas, quando chegam a Deus, elas chegam com o coração em pedaços. Só quem passou por certas situações, como perdas, separação amorosa, depressão, é que sabe o que é sofrer. Há pessoas que nunca passou por nada, então ela não pode tirar conclusões sobre o assunto. Mas há pessoas que têm sabido o que é sofrer. E se a senhora, o senhor que me assiste agora, tem sofrido muito e você precisa da mão de Deus na sua vida, então você vai nos procurar. O povo de Deus estava escravo e Deus falou para Moisés: Faraó não deixará o povo ir se não for obrigado por mão forte. E o que é certo é que a mão forte, a mão poderosa de Deus, fez com que Faraó deixasse o povo ir em liberdade. E essa mão forte de Deus vai agir contra todo o mal que está na sua vida. Hoje, sexta-feira, nós vamos fazer um propósito muito especial na Universal. Eu vou estar aqui na França, mais precisamente na 139, Avenida do Président Wilson, 93-210, La Plaine, Saint-Denis. Nós estamos de plantão todo dia para ajudar vocês. Aqui tem 3 horários, mas se você só pode 7 da manhã, tem 7 da manhã também. Nós vamos estar à disposição de todos vocês nesta sexta-feira. Se você está sofrendo, precisando de ajuda, de um milagre, saiba que Deus, Ele te encontrou. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração e se você não tem ainda a sua água preparada, prepare um copo, uma garrafa. Nós vamos apresentar a Deus daqui a pouco e vamos determinar o milagre na sua vida, vamos determinar que você seja por Deus abençoado. Nós vamos acompanhar resultados do poder de Deus na vida das pessoas que têm participado na nossa igreja em La Plaine. Veja o que tem acontecido e eu já volto. Conte para nós como é que era a vida da senhora antes de conhecer a Igreja Universal. Antes de eu chegar à Igreja Universal, assim, para ser bem mais completa, nós crescemos, nós somos 7 irmãos, nós crescemos num lar violento. Né? Meu pai era um homem muito... na violência doméstica, né? Meu pai era um homem muito violento e batia na gente todos os dias, na minha mãe também, todos os dias. Nós vivíamos no pânico, no medo, sempre com fome, na miséria.
E então meu pai tinha tentado várias vezes matar a minha mãe, né? E inclusive quando ela estava grávida de mim, ele tentou jogar ela no poço de água. E meus irmãos falaram. E então era muita violência. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai ele matou a minha mãe e se esfaqueou, né? Foi com faca, né, que ele matou minha mãe e se esfaqueou com 3 facadas nele e uma nela, na minha frente. Então, nós estávamos muitas pessoas no lugar, mas eu fui a única que fiquei olhando aquela situação. Então, minha mãe chegou a óbito no domingo, meu pai na sexta-feira, e a partir daí as coisas já não eram boas, aí pronto, começou. Nós perdemos os nossos pais todos na semana, e depois os irmãos maiores colocou os menores no orfanato, família que cuidava, rua, tudo eu conheci. Cheguei a viver na rua 2 vezes. Então, eu nunca consegui ser uma pessoa muito violenta, que falava muito, eu guardava muitas coisas. Então, eu com certeza já tinha depressão, porque eu sentia uma tristeza muito grande e não entendia, né, por que o meu pai ele tinha matado minha mãe, por que ele tinha colocado a gente naquela situação, né? E aí eu me encontrei grávida do meu primeiro rapaz, e quando eu tive o Tibo, eu entrei em estado de choque, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não tinha para onde ir com o meu filho. E às vezes eu ficava o dia todo andando no final de semana porque eu não tinha onde ficar, não tinha o que comer. Depois, quando passou tempo nesse sofrimento, eu conheci o pai dos meus 2 últimos filhos. E aí, pronto, a situação piorou mais ainda. Quando eu era um homem que saía, que bebia, que me humilhava muito, tudo. E então a depressão só foi afundando mais. Eu me encontrava numa situação, eu era extremamente doente, eu tinha pesadelos constantes, eu ouvia vozes. Eu cheguei ao ponto de começar a sentir que eu comia pedra, pastor. De tão eu me rasgava, eu rasgava o peito assim, porque eu queria que aquela dor ela desaparecesse. Então, quando eu engravidei da minha última filha, o estado foi piorando, porque além da realidade da vida, eu me dizia, como é que eu vou fazer para me cuidar de mais uma criança? Porque, né, o pai, naquele momento, não me ajudava. Então, passava por muita humilhação, ele me jogava da cama no chão e tudo. E aí eu comecei a ter o desejo de morrer profundo mesmo, ao ponto de desejar 24 horas, procurar uma maneira de tirar a minha vida. A penúltima vez que eu tentei o suicídio, eu fui para a BR-153 no Brasil, que todo mundo conhece. É uma BR que nunca para, né? Eu cheguei ao ponto de ir para lá, mas eu imagino que eu fiquei mais ou menos 1 hora lá e não passou nenhum caminhão. Até hoje eu me pergunto como é que é possível, né, que não passou nenhum caminhão. Mas quando eu voltava para casa, a revolta era muito grande, porque nem morrer eu conseguia. Então, assim, eu falava, nem para morrer você presta. Aí eu comecei a entrar na mutilação. E eu já tinha meus 3 filhos, né? As pessoas falavam, pensa nos seus filhos. Mas a depressão era tão profunda que eu já não pensava mais nos meus filhos. Eu queria mesmo era arrancar aquela dor infeliz de dentro de mim. E eu ficava sempre pensando no passado, por que eu não tinha meus pais. E o fracasso era total. Eu não conseguia nada, eu não conseguia trabalho, eu não conseguia estabilidade, eu não conseguia dormir bem, eu não tinha saúde, eu não tinha sorriso, eu não tinha mais nada. Eu cheguei ao ponto de, grávida da minha filha, ter 45 quilos. Eu fui estrupada, eu fui abandonada, eu fui muito insultada, muito humilhada. Eu já vivi na rua 2 vezes, até eu conhecer Jesus eu vivi na rua 2 vezes, porque se eu for falar tudo que eu vivi, é muito, né? Mas o mais importante foi quando eu clamei ao Senhor nessa vez, aí passou acho que foi uns 45 dias, 50 dias, eu tive uma outra crise com o pai dos meus filhos, que me jogou de novo no chão. E aí quando foi de tarde, a mesma coisa que eu tinha percebido no outro dia que eu clamei ao Senhor, eu percebi. Eu levantei, tomei banho. Eu não tinha dinheiro, pastor, mas eu desci, peguei o transporte e o Espírito Santo, eu creio, que ele que me levou para a igreja, porque a igreja que eu fui era um antigo cinema. Então quer dizer que não era a igreja, eu não ia procurar ajuda no cinema, né? Então o Espírito Santo, ele me levou lá para aquele lugar. E foi a primeira vez que eu recebi uma oração na Igreja Universal. Então, eu tinha insônia
e tinha pesadelo. E eu tinha um pesadelo por mais de 5 anos, o mesmo pesadelo, e ele me causava o mesmo efeito. Eu acordava toda destruída. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez através da oração daquele homem de Deus foi que, a partir daquele dia, nunca mais eu tive insônia. Hoje eu tenho que me sacrificar para levantar, para fazer os meus propósitos de madrugada. Então, Jesus me curou da depressão, né? Porque eu tinha a mutilação, eu comecei a me mutilar, a arrancar cabelo, a me bater na parede, a me cortar e tudo. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi a insônia. E depois ele foi pouco a pouco trabalhando na minha vida. O processo foi longo, eu errei várias vezes, mas eu sempre percebi que o Senhor Jesus nunca me abandonou. E para essa pessoa que nos acompanha agora, que está nos assistindo, o que a senhora tem para dizer? Que está agora num quarto trancado, em depressão. Que palavras a senhora tem para dizer para essa pessoa? Olha, foi o que eu fiz, né? Eu nunca desisti. E por mais que eu errava no começo e tudo, eu falava, não vou desistir, porque eu sabia que era só a mão poderosa do Senhor Jesus que poderia me ajudar. Então, que você permaneça, que você faça a corrente de oração, o jejum, que você venha buscar ajuda. Porque assim como eu que desejava uma vida diferente da que eu tinha, se você é assim, Ele vai te dar. Porque Jesus, Ele me deu e me honrou em tudo. Hoje, livre da depressão, há quanto tempo? Desde a primeira vez que eu entrei, a gente tem lutas, né? E faz a gente chorar, mas depressão é particular, pastor. Uma vida inteira de depressão, de sofrimento. Em quanto tempo, desde que a senhora colocou os pés na igreja, a senhora ficou livre? Já no primeiro dia, eu já tive uma grande melhora, né? Porque se percebia, assim como se percebia a depressão em mim, eu percebi já, porque eu fui curada da insônia, e aí automaticamente o meu sistema nervoso ele se recuperou, a depressão, para mim, foi a partir do primeiro momento. É claro que exigia mais tempo, né, que eu fosse, mas eu fui, e Deus foi honrando, foi fazendo todos os milagres que eu precisava em mim, na minha vida e na vida dos meus filhos. Hoje totalmente livre? Sim, senhor, graças a Deus. E você que nos acompanha agora, e assim como a Dona Maria sofre com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, você pode encontrar auxílio, assim como um dia ela encontrou. E hoje você vê ela sorrindo, alguém que teve uma vida inteira de sofrimento. Você também pode encontrar ajuda. Aqui no rodapé da sua tela, você encontra o nosso número SOS. Entre em contato agora, um pastor vai estar pronto, preparado para atendê-lo. E eu tenho certeza que assim como a Dona Maria foi ajudada, você também será. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Assistir o próprio pai matar a mãe a facadas. Isso é algo muito forte, muito impactante. Foi o que vocês acompanharam na vida da Dona Maria. Vivia nas ruas por 2 vezes. Essa senhora sabe muito bem o que é a dor, o desespero, o que é a angústia, a tristeza, o que é a desesperança. Se a figura do pai fez o que fez com a própria mãe, o que ela vai esperar da sociedade, o que ela vai esperar do mundo, o que ela vai esperar das pessoas? Uma situação que só a mão de Deus pôde reverter. Mas é como eu dizia no início do programa, onde a mão de Deus ela chega, o mal ele é completamente arrancado, completamente destruído. Olha o que diz essa palavra. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Essa palavra, ela mostra que quando a mão de Deus está sobre a vida da pessoa, ela vai ser livre de todos os inimigos. Nada vai poder destruí-la. A mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Nós estamos mostrando testemunhos maravilhosos, coisas extraordinárias que Deus tem feito e Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Hoje, sexta-feira, nós vamos estar em La Plaine, na Avenida do Presidente Wilson, na 139. 93210 é o código postal. Nos procure, venha participar de uma reunião. 7, 10, 3 da tarde e também às 19h30. Estaremos lhe aguardando, a sua vida será mudada, a sua vida será completamente transformada.
Se você crê nisso, não perca a sua chance. Deus é grande, a mão de Deus é poderosa para guardar você de todo mal. E vamos ungir a sua mão com o óleo que veio diretamente do Monte Sinai, o monte de Deus, tá bom? Nós vamos fazer esse propósito nesta sexta-feira. Se você quiser mais informações, 07 49 18 12 41 é o número do SOS Espiritual aqui na França. É chegado o momento da oração, nós vamos falar com Deus. Prepare o seu copo com água, vamos nos unir através da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Neste momento, eu apresento a Ti este copo com água que esta pessoa também segura em mãos. Eu peço que o Senhor visite a vida dela e onde quer que ela esteja a enfrentar uma situação difícil, um problema, uma luta, uma injustiça, que a mão do Senhor venha chegar. Onde chega a tua mão, chega a solução. Onde chega a tua mão, acaba a dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia. E se esse coração se encontra angustiado, amargurado, triste, decepcionado, talvez ferido, profundamente marcado pela dor, pela traição, pela rejeição, manifesta o teu poder para arrancar o sofrimento e curar a alma desta pessoa. Que já não haja espaço para depressão, para ansiedade, para o medo, pois eu determino que esta pessoa está liberta, curada, abençoada pelo teu Espírito. Consagra, santifica, abençoa o copo com água e coloca nele as virtudes do teu poder. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e receba a vida. Seja curada, seja curado, seja livre de todo o sofrimento, de toda dor, de toda angústia, de toda tristeza, de tudo aquilo que faz você sofrer. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, curado, curada. Meu Deus, que nesta casa entre a tua paz, alegria, prosperidade e principalmente a salvação. Dê forças para que esta pessoa possa lutar, pois ela viu os testemunhos, ela viu os milagres apresentados e agora ela sabe que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Que ela consiga fazer o que as pessoas que apresentamos ao longo do programa fizeram, e que ela seja livre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Creia que Deus, Ele tocou na sua vida e Ele abençoou todos os seus caminhos. Estaremos de plantão nesta sexta-feira. Se você quiser nos procurar para conversar, desabafar, pedir um conselho, uma orientação, ou de repente você sabe que há um mal na sua vida, você precisa de uma libertação, de uma limpeza espiritual. Nós vamos estar fazendo um trabalho de limpeza espiritual nesta sexta-feira e participando em um dos horários, você vai poder receber um trabalho forte de libertação e uma palavra que vai mudar a sua vida. Vamos colocar nas suas mãos a bênção de Deus, para que aonde você colocar as suas mãos, em tudo que você fizer, esteja a mão do Todo-Poderoso. Para mais informações, 07 49 18 12 41 é o número pelo qual você pode falar conosco, tá bem? Deus abençoe e até o próximo programa.